Ele humilhou a esposa diante dos amigos. Horas depois, o plano dele foi por água abaixo com a revelação dela. Eu duvido que esse casamento de fachada dure mais um ano. Ela não está nem perto do meu nível. A voz de Heitor soou límpida e cortante, vinda da sala de estar, atravessando o corredor e atingindo-a em cheio na cozinha. Beatriz parou, a faca pairando sobre o maço de manjericão fresco, o aroma da Itália que ela tanto amava de repente se tornando enjoativo. Através da porta entreaberta, ela podia ver Tiago, Pedro e Daniel, os amigos de infância de seu marido, erguendo seus copos de uísque em um brinde silencioso, mas cúmplice. A risada deles, baixa e presunçosa, era como vidro quebrado em seus ouvidos. Eles estavam sentados em seu sofá de linho branco, bebendo o uísque single malt da coleção dela, no apartamento que ela decorou com tanto esmero, brindando a declaração de seu marido de que ela era inferior. Pedro, o mais bajulador, até se levantou para dar um tapinha no ombro de Heitor, dizendo algo sobre como ele merecia o mundo. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar amanhã em que tudo começou. O pesto que ela preparava para o jantar especial de quinta-feira ficou esquecido na bancada de quartzo. Beatriz permaneceu imóvel, escondida pela quina da parede. Pela fresta, ela via Tiago reabastecer os copos com uma Macallan 18 anos que ela guardava para o aniversário de casamento deles no próximo mês. Daniel, com seus sapatos de grife, descansava os pés na mesa de centro de madeira de demolição que ela garimpou em um antiquário em Embu das Artes. Eles pareciam tão à vontade no santuário que ela construiu, tão em casa no sucesso que ela orquestrou, enquanto celebravam a decisão de seu marido de descartá-la. "Desde quando você se sente assim?" perguntou Tiago, inclinando-se com aquele interesse predatório de quem fareja uma história suculenta para contar depois. "Desde que ela foi promovida a diretora", respondeu Heitor, o gelo tilintando em seu copo. O som parecia ecoar o frio que se instalara no peito de Beatriz. "Desde que a Helena virou a poderosa chefona da editora, ela age como se fosse a reencarnação de Virginia Woolf. O pedestal em que ela se colocou é insuportável. A promoção, aquela pela qual ela trabalhou noites e fins de semana, sacrificando jantares e viagens. A promoção que a tornou uma das mais jovens diretoras editoriais do país. Um cargo que ela conquistou após descobrir um autor best-seller que sozinho salvou a editora da falência no ano anterior. A promoção que permitiu que Heitor abandonasse seu emprego medíocre em uma agência de publicidade para se dedicar ao seu sonho de ser um pintor. Um sonho que até agora só havia produzido telas empoeiradas e uma montanha de dívidas no cartão de crédito dela. "Você deu a ela o espaço para crescer", disse Daniel, com a convicção de quem nunca pagou um boleto na vida. "Ela só teve sorte com aquele autor. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar." Beatriz observou Heitor assentir, absorvendo aquela mentira como se fosse um elogio merecido. Como se ele não estivesse à beira de um colapso financeiro quando se casaram. Como se ela não tivesse pago suas dívidas e o incentivado a seguir uma paixão que, na prática, se tornara um hobby caro sustentado por ela. O curso de cerâmica que ele abandonou. O workshop de fotografia na Patagônia, que custou uma fortuna e não rendeu uma única foto vendável. O ateliê que ele montou no quarto de hóspedes, cujos materiais de arte eram mais caros que o aluguel de um apartamento de verdade. Cada investimento na carreira dele era um dreno nas economias dela, enquanto ele prometia que sua grande obra estava prestes a acontecer. Pedro se levantou para pegar um charuto na caixa de cedro que ela dera a Heitor de presente. "Você precisa de uma mulher que te admire, cara. Alguém que entenda que a alma de um artista não se mede em planilhas de vendas de livros. A alma de um artista
Era essa a desculpa que Heitor usava em vernissagens de amigos, enquanto ela passava madrugadas lendo manuscritos, negociando com agentes e editando textos que se tornariam sucessos de crítica e público. Ele teorizava sobre a crise da arte moderna, enquanto ela, na prática, fomentava a cultura, publicando novas vozes e mantendo a literatura viva. Ele falava sobre legado enquanto ela construía um. A Bia mudou, continuou Heitor, a voz carregada de uma autocomiseração ensaiada. Ela costumava se encantar com minhas ideias. Agora ela só me pergunta se eu vendi algum quadro este mês. Ela não entende que a arte transcende o comércio. Tiago riu, um som abafado que pareceu zombar de todo o apartamento que ela pagava. Parece que ela virou uma daquelas executivas frias. Só pensa em números. Esqueceu como se sonha. Esqueceu como se sonha. O sonho que pagava o condomínio de luxo no Leblon. O sonho que financiava as viagens dele para buscar inspiração na Europa. O sonho que permitia que ele vivesse uma vida de lazer boêmio enquanto ela carregava o peso do mundo real nos ombros. O celular dela vibrou silenciosamente na bancada. Uma mensagem de seu assistente, Lucas. Helena, o autor de Sombras no Pantanal, acabou de ganhar o Prêmio Jabuti. Ele está te agradecendo em todas as entrevistas. Disse que você foi a única que acreditou nele. Parabéns, chefe, o Jabuti. O maior prêmio literário do país. O reconhecimento máximo pelo trabalho que ela fizera, pela aposta que ela fizera. E ali estava seu marido, o homem que ela sustentava, o homem cujo bloqueio criativo ela consolava, dizendo a seus amigos que o casamento deles era uma piada. O ponto é o seguinte, disse Heitor, servindo-se de mais uma dose generosa de uísque, a terceira, pela contagem dela. Eu tenho guardado tudo. Cada vez que ela chega tarde e me acusa de não fazer nada o dia todo, cada extrato do cartão mostrando os gastos dela com roupas caras. Minha advogada diz que tem um caso sólido para pensão e uma boa fatia dos bens por abalo emocional e psicológico. A advogada dele. Doutora Kátia, a amiga da academia. Aquela que ele disse ser apenas sua parceira de treino. Eles estavam se encontrando para planejar como arrancar o dinheiro que ela ganhava, enquanto ela estava ocupada ganhando-o. Gênio, disse Pedro, erguendo o copo. Organize suas peças antes de dar o checkmate. Ela não vai ter tempo de reagir, garantiu Heitor, a voz inflada pelo álcool e pela aprovação dos amigos. A Bia se acha tão intelectual com seus livros e prêmios. Mas ela não entende o jogo da vida real. O jogo que se joga fora das páginas. O jogo da vida real. O jogo em que ele planejava destruí-la enquanto dormia na cama dela, comia a comida dela, vivia do sucesso dela. O jogo em que ele convenceu a si mesmo e a seus amigos de que ele era a vítima, o artista incompreendido casado com uma megera materialista. Beatriz olhou para o pesto inacabado, a faca ainda em sua mão. Ela a largou na bancada. O som metálico, um pequeno estalo no silêncio de sua desolação. Ela observou os 4 homens, amigos que ela recebera em sua casa para jantares e festas. Homens cujos problemas ela ouvira, cujas conquistas ela celebrara. As noites dos rapazes agora faziam sentido. Não eram sobre futebol ou política, eram conselhos de guerra para a sua aniquilação. Ela caminhou lentamente para fora da cozinha, seus pés descalços mal fazendo barulho no piso de madeira. Ela parou na entrada da sala, os braços cruzados. 4 pares de olhos se arregalaram em uníssono, as conversas morrendo instantaneamente. O copo de Heitor parou no ar, a luz do abajur refletindo no líquido dourado. O silêncio que se instalou era tão denso que ela podia ouvir sua própria respiração, superficial e rápida. Heitor. A voz dele saiu como um chiado, o nome dela se transformando de um objeto de desprezo para uma acusação em um segundo. Nós estávamos só.
Por que esperar um ano? Ela o interrompeu. Sua voz não era alta, mas carregava o peso de uma decisão final. O tom que ela usava para rejeitar um manuscrito sem salvação. Vamos acabar com essa farsa hoje. Eu não quero que você sofra mais 12 meses casado com alguém tão inferior. O rosto de Tiago perdeu a cor. Pedro de repente ficou fascinado com um fio solto na almofada do sofá. Daniel recuou um passo, como se a calma dela fosse mais assustadora que um grito. Mas Heitor, seu marido há 8 anos, o homem a quem ela prometera amor e apoio, apenas a encarou, a boca entreaberta, o artista subitamente sem palavras, a tela de seu rosto completamente em branco. Beatriz deu as costas e caminhou pelo corredor em direção ao quarto, deixando-os para trás, congelados em sua culpa coletiva. Cada passo era uma martelada, pregando o caixão de seu casamento. O som da porta do quarto se fechando atrás dela foi um clique suave, mas pareceu ressoar por todo o apartamento, uma pontuação final e definitiva. As vozes na sala de estar se transformaram em um zumbido frenético e abafado, a confusão de homens pegos em sua própria armadilha. Beatriz ignorou. No closet, um espaço que ela projetara para ser seu refúgio, com iluminação suave e fileiras organizadas de livros e roupas, ela puxou a mala de couro que usava em viagens de trabalho. Colocou-a sobre a cama de dossel, o mesmo leito onde tantas noites ela o consolara por sua falta de inspiração, onde ouvira seus lamentos sobre um mundo da arte que não o compreendia, sem nunca perceber que o desprezo dele era, na verdade, direcionado a ela. Suas mãos se moviam com uma eficiência desprovida de emoção, um mecanismo de defesa contra o caos que se instalara em sua alma. Ela dobrava os vestidos de seda que usara em lançamentos de livros, as calças de alfaiataria que vestira para fechar contratos milionários, as joias que comprara para si mesma para comemorar cada prêmio que seus autores ganhavam. Cada peça era um lembrete de uma vida que ela construiu, uma vida da qual ele se beneficiou enquanto secretamente a ressentia. Do banheiro, ela pegou seus produtos de cuidados com a pele, os cremes importados que Heitor chamava de futilidades burguesas, mas que para ela eram pequenos rituais de autopreservação em meio a uma rotina exaustiva. O frasco de seu perfume favorito, o mesmo que ele costumava dizer que cheirava a sucesso, agora parecia uma ironia cruel. Passos hesitantes subiram pelo pequeno lance de escadas que levava ao quarto principal. Não eram os passos pesados e confiantes de Heitor, mas um arrastar de pés incerto, o som de homens se aproximando de uma explosão que eles mesmos haviam detonado. "Bia, por favor, vamos conversar." Heitor apareceu na porta, o cabelo perfeitamente bagunçado agora, realmente desgrenhado, as mãos torcendo-se em um gesto de ansiedade que ela nunca vira antes. Atrás dele, no corredor mal iluminado, as silhuetas de Pedro e Tiago pairavam como abutres culpados. "Conversar sobre o quê, Heitor?" Ela perguntou, fechando o zíper de sua nécessaire com um som agudo. "Que eu não estou no seu nível? Que nosso casamento é uma fachada? Que você tem se encontrado com a Kátia para planejar como me extorquir? Sobre qual parte da sua traição você gostaria de elaborar?" O nome de Kátia fez o sangue sumir do rosto dele. A menção da advogada era a prova de que ela não tinha apenas ouvido, mas entendido a profundidade da conspiração. Como você sabe sobre ela?" Beatriz pegou sua bolsa de trabalho, onde seu laptop continha o universo que ela governava. Manuscritos, contratos, contatos de agentes, a propriedade intelectual de dezenas de autores. "Da mesma forma que sei da conta que você abriu sem me contar em março. Da mesma forma que sei que você disse ao seu galerista que eu sou comercial demais e estava sufocando sua arte. Da mesma forma que sei que foi você, Pedro."
ela disse, seu olhar se deslocando e cravando no amigo que se encolhia atrás de Heitor, que me mandou aquela mensagem anônima há 1 hora. O rosto de Pedro se tornou uma máscara de pânico. Eu não... Não minta. A voz de Beatriz era gélida. A mensagem dizia, pergunte ao seu marido o que ele realmente pensa da sua promoção. As noites de quinta-feira não são o que você imagina. Você achou que estava me fazendo um favor, não é? Limpando sua consciência depois de meses participando dessa farsa. Heitor se virou para o amigo, a incredulidade se transformando em fúria. Você me traiu, você contou a ela. Pedro deu um passo à frente, finalmente encontrando um resquício de coragem. Eu não contei tudo, Heitor. Eu deveria ter contado. Eu tenho ouvido você falar por meses sobre o projeto Ícaro, sobre como você ia cortar as asas dela antes que ela voasse alto demais e te deixasse para trás. Eu vi você fotografando os recibos dela, gravando discussões para usar fora de contexto. Isso não é um marido magoado, cara. Isso é um predador. Projeto Ícaro. Beatriz soltou uma risada seca, sem humor. O nome era tão pretensioso, tão dramaticamente autocentrado quanto o próprio Heitor. Ele se via como o sol, e ela, como Ícaro, voando perto demais, destinada a cair. A arrogância era de tirar o fôlego. Nós achamos que era só papo de bar, gaguejou Daniel, que havia subido para se juntar à cena, atraído pelo confronto. Papo de bar? Beatriz se virou para encará-los um por um. Vocês acharam que planejar a ruína financeira e emocional da esposa do seu amigo era papo de bar? Vocês que comeram da minha comida, beberam do meu vinho, cujas namoradas e esposas eu aconselhei sobre suas próprias vidas? Vocês acharam que eu merecia isso por ter sucesso? Por ter a audácia de ser boa no que eu faço, enquanto ele pinta? A última palavra saiu com um desprezo que ela não se deu ao trabalho de esconder. O silêncio que se seguiu foi uma confissão. As mãos de Heitor se fecharam em punhos, a mandíbula tensa, enquanto ele buscava uma defesa, uma justificativa que não existia. Não se pode justificar o injustificável. Não se pode apagar meses de conspiração com uma única desculpa. Beatriz fechou a mala com um clique definitivo. Ela passou por eles no corredor, o cheiro de uísque e medo pairando no ar. A parede da sala de estar era coberta por uma galeria de fotos de suas viagens juntos. Machu Picchu, o deserto do Atacama, as ruelas de Roma. Cada foto, um momento que ela pensava ser de felicidade compartilhada, mas que agora parecia apenas um registro de sua ingenuidade. O elevador social, com seu espelho de bronze e carpete vermelho, pareceu um confessionário enquanto descia os 20 andares. Ela estava deixando para trás não apenas um apartamento ou um casamento, mas a versão de si mesma que acreditava que o amor significava se diminuir para que o outro pudesse brilhar, a mulher que aceitava a desculpa do artista sensível para justificar a preguiça e o ressentimento. O Hotel Emiliano, na rua Oscar Freire, a recebeu com sua elegância discreta e impessoal. O manobrista não piscou quando ela entregou a chave de seu Volvo elétrico, nem o recepcionista quando ela pediu a melhor suíte disponível por tempo indeterminado, pagando com seu cartão pessoal, o Amex Centurion, que Heitor nem sabia que ela possuía. Era seu fundo de liberdade, construído com os bônus de performance que ela nunca declarava em casa, porque há muito tempo aprendera que, em um casamento com um homem inseguro, a autonomia financeira não era um luxo, era uma questão de sobrevivência. A suíte era um oásis de calma e tons neutros. Nenhuma tela mal acabada encostada na parede, nenhum cheiro de terebintina misturado com perfume caro. Da janela, as luzes da cidade mais rica do país cintilavam, um lembrete do mundo que ela havia conquistado com seu próprio intelecto e trabalho duro. O telefone, que ela deixara na bolsa, começou a vibrar incessantemente. Heitor.
As mensagens eram um estudo de caso em manipulação desesperada. A raiva. Você não pode simplesmente ir embora assim. Isso é infantil. A chantagem emocional. Você está destruindo tudo que construímos juntos. A falsa contrição. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava bêbado. Os caras me provocaram. E por fim a ameaça velada. Você vai se arrepender de me humilhar na frente dos meus amigos. Beatriz levou o telefone para o banheiro suntuoso, com sua banheira de imersão e mármore Carrara. Ela o colocou na bancada e abriu as torneiras, o som da água enchendo a banheira, abafando o zumbido insistente do aparelho. Enquanto se despia, ela se olhou no espelho. Viu o cansaço em seus olhos, mas também uma faísca de algo novo, algo duro e brilhante que não estava lá antes. Era a centelha da fúria, a chama fria da resolução. Ela havia passado anos editando as histórias de outras pessoas. Agora era hora de começar a editar a sua própria. A água quente da banheira era um abraço, um contraste gritante com o gelo que se formara em suas veias. Beatriz mergulhou até o pescoço, o vapor subindo e embaçando os espelhos, criando um casulo protetor contra o mundo exterior. Ali, no silêncio aquoso, ela finalmente se permitiu desmoronar. As lágrimas não eram de tristeza pela perda do marido que ela amava, mas de luto pela mulher que ela fora, a mulher que se recusara a ver os sinais, que aceitara migalhas de afeto em troca de seu sacrifício incondicional. Ela chorou pela humilhação de ter sido o tema de piadas, a patrocinadora inconsciente de sua própria destruição. Chorou pela raiva de ter sido tão cega, tão ocupada construindo um império para os dois, que não percebeu que ele estava cavando as fundações para demoli-la. Cada viagem que ela pagou, cada jantar caro, cada tubo de tinta a óleo importada, tudo havia sido transformado por ele em uma arma, em provas da superficialidade dela, enquanto ele usufruía de cada centavo. Ela ficou na banheira até a água esfriar, até seus dedos se enrugarem e seus olhos arderem, até que não houvesse mais lágrimas, apenas uma clareza fria e cortante. Ao sair, enrolada no roupão mais macio que já sentira, ela pegou o telefone. Dezenas de chamadas perdidas de Heitor e dos amigos dele. Ela os ignorou e discou um número que conhecia de cor, o da única pessoa que entenderia a intersecção entre a lei e a crueldade humana. Doutora Amanda Guedes, a melhor advogada de direito de família de São Paulo, uma mulher cuja reputação era tão afiada quanto seus ternos sob medida. Beatriz, aconteceu alguma coisa? São quase 10 da noite. A voz de Amanda era preocupada, mas profissional. Elas eram mais do que cliente e advogada, eram amigas, unidas por jantares ocasionais, onde lamentavam as complexidades de serem mulheres poderosas em um mundo que ainda se sentia desconfortável com isso. Aconteceu, Amanda. Aconteceu tudo, disse Beatriz, sua voz surpreendentemente firme. Ela narrou os eventos da noite, desde a frase que ouviu da cozinha até o projeto Ícaro e a confissão involuntária de Pedro. Ela não omitiu detalhes, sua mente editorial organizando os fatos em uma narrativa coesa e devastadora. Do outro lado da linha, o silêncio de Amanda era pesado, carregado de uma fúria contida. Aquele canalha pretensioso, disse ela finalmente, a formalidade esquecida. Beatriz, ouça com atenção. Você fez a coisa certa ao sair. Não fale com ele. Não responda a nenhuma mensagem. Ele vai tentar te manipular, te culpar, te fazer sentir pena dele. Não caia nessa. Amanhã, às 7 da manhã, no meu escritório. Traga tudo o que tiver. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, qualquer coisa que documente seus ganhos e os investimentos que você fez na carreira dele. E, Beatriz, prepare-se. Isso vai ser feio. Ele não vai desistir facilmente do estilo de vida que você proporciona. Depois de desligar, Beatriz sentiu uma onda de propósito substituir o vazio.
Ela abriu seu laptop e começou a trabalhar. Por horas, ela vasculhou seus arquivos digitais, sua mente movendo-se com a precisão de um cirurgião. Ela criou pastas, despesas do ateliê, detalhando cada centavo gasto em telas, tintas e pincéis, viagens de inspiração, com os custos de passagens aéreas e hotéis de luxo, dívidas pagas, um registro doloroso dos empréstimos e faturas de cartão de crédito dele que ela quitara antes e durante o casamento. Ela compilou e-mails onde ele a elogiava por seu sucesso financeiro, justapondo-os com as mensagens recentes cheias de desprezo. Ela estava construindo um caso, não para um tribunal, mas para si mesma, um dossiê da verdade que anularia qualquer mentira que ele tentasse contar. Por volta da 1 da manhã, uma notificação de e-mail chamou sua atenção. Era de um endereço anônimo, com o assunto "Mais uma peça do quebra-cabeça". O corpo do e-mail continha apenas um link para uma pasta no Dropbox. Com o coração batendo forte, ela clicou. A pasta continha dezenas de arquivos de áudio. Ela abriu o primeiro. A voz de Heitor, distorcida pela má qualidade da gravação, mas inconfundível, gabava-se para os amigos. "A beleza do plano é que ela mesma vai financiar o divórcio", dizia ele, seguido por risadas. "Enquanto ela está lá, matando-se para publicar mais um livrinho de autoajuda, eu estou aqui, construindo meu caso. A doutora Kátia diz que o conceito de abalo psicológico é flexível, um artista sensível, cuja criatividade foi esmagada pela pressão materialista de uma esposa ambiciosa. Os juízes adoram essa narrativa. É quase poético." Beatriz sentiu o ar faltar. Era uma gravação de uma das noites dos rapazes. Ela clicou em outro arquivo. "O segredo é documentar tudo", explicava Heitor como um professor doentio. Ela chegou estressada do trabalho. Anote: sinais de desequilíbrio emocional. Ela comprou uma bolsa nova? Guarde o recibo. Padrão de gastos compulsivos e irresponsabilidade financeira. Vocês deveriam tentar isso com as suas também. Chama-se controle de narrativa. Se você controla a história, você controla a realidade. O e-mail anônimo só podia ter vindo de uma pessoa: Pedro. O amigo traidor, agora tentando uma redenção fragmentada, enviando as provas que poderiam destruir Heitor, mas também a si mesmo. Ele não apenas participou, ele gravou. Beatriz encaminhou o link do Dropbox para Amanda imediatamente, com uma única linha: "Acho que temos o projeto Ícaro em áudio." A resposta de Amanda foi quase instantânea, mesmo no meio da madrugada. "Meu Deus, Beatriz, isso é ouro. Isso não é mais um divórcio, é uma execução. Ele acabou." No dia seguinte, o escritório de Amanda Guedes, no coração da Avenida Faria Lima, parecia uma fortaleza. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, um lembrete do poder e da ambição que moviam a cidade. Amanda, impecável em um terno cinza chumbo, tinha uma expressão que mesclava indignação e foco predatório. "Eu ouvi os áudios", disse ela, sua voz baixa e perigosa. "O que ele fez não é apenas moralmente repugnante, é legalmente acionável. A tentativa de fabricar evidências, a conspiração para cometer fraude, podemos acabar com ele." Enquanto elas traçavam a estratégia, o celular de Beatriz vibrou com uma chamada de um número desconhecido. Ela atendeu, colocando no viva-voz: "Alô? Beatriz? É a Juliana, esposa do Tiago." A voz dela era um sussurro trêmulo. "Eu preciso falar com você. Tiago chegou em casa ontem à noite, bêbado e transtornado. Ele me contou tudo. Sobre as reuniões, sobre o plano do Heitor. Bia, eu estou com tanto nojo. Eu encontrei o caderno dele. Heitor deu a todos eles um manual, um guia passo a passo sobre como manipular uma mulher, como fazê-la duvidar de si mesma." Amanda e Beatriz se entreolharam. A podridão era mais profunda do que imaginavam. "Ele estava ensinando os outros?" perguntou Beatriz incrédula. "Sim,
A voz de Juliana se quebrou em um soluço. Táticas para iniciar uma briga e depois filmar apenas a sua reação, para que você pareça a louca. Conselhos sobre como controlar o acesso ao dinheiro, como isolá-la dos amigos. Tiago tem feito isso comigo há meses, e eu achei que o problema era eu, que eu estava deprimida ou paranoica. Aquele monstro não estava apenas destruindo o casamento de vocês, ele estava exportando o veneno dele para as nossas casas. Outra aliada inesperada. Outra vida tocada pela toxicidade de Heitor. Juliana, você pode me enviar fotos desse caderno? Pediu Amanda, assumindo o controle. Isso é crucial. Já enviei para o seu e-mail, respondeu Juliana. E Bia, eu sinto muito. Eu sinto muito por não termos visto, por termos participado dos jantares e rido das piadas dele sem saber que ele estava te destruindo por dentro. Eu também estou saindo de casa. Eu pedi o divórcio esta manhã. Quando a ligação terminou, a sala ficou em silêncio, exceto pelo som distante do trânsito. Beatriz olhou pela janela para os arranha-céus que perfuravam o céu. Ela se sentia como um deles, alta, exposta, mas com uma estrutura de aço por dentro que se recusava a ruir. A estratégia delas foi montada com a precisão de uma operação militar. Amanda preparou uma notificação extrajudicial que era uma obra-prima de intimidação legal. Ela detalhava cada prova que possuíam. Os áudios do Projeto Ícaro, as fotos do manual de manipulação, os extratos bancários que provavam a dependência financeira total de Heitor, a conspiração com a doutora Kátia. A notificação oferecia a Heitor uma escolha simples: aceitar um acordo de divórcio onde ele sairia apenas com seus pertences pessoais e suas telas empoeiradas, assinando uma cláusula de confidencialidade perpétua, ou enfrentar um processo judicial público que incluiria acusações de fraude, assédio moral e conspiração, com os testemunhos de Pedro, Juliana e potencialmente das outras esposas. Vamos entregar isso em mãos, disse Amanda, um brilho perigoso nos olhos, na frente da advogada dele. Quero ver o rosto deles quando perceberem que o jogo acabou. A reunião foi marcada para 2 dias depois, no escritório da doutora Kátia, uma sala opulenta e de mau gosto em um prédio comercial nos Jardins. Beatriz entrou ao lado de Amanda, sentindo-se estranhamente calma. Heitor já estava lá, parecendo pálido e abatido, mas ainda tentando projetar um ar de artista injustiçado. Doutora. Kátia, uma mulher com excesso de joias e um sorriso condescendente, começou a falar sobre a necessidade de um acordo justo que reconhecesse o sacrifício emocional de seu cliente. Amanda a deixou falar por exatos 2 minutos. Então, ela colocou um pequeno alto-falante sobre a mesa de mogno polido. Antes de prosseguirmos, disse ela, gostaria de tocar algo para contextualizar nossa conversa. Ela apertou o play. A voz de Heitor encheu a sala, clara e arrogante, vinda de uma das gravações de Pedro. A beleza do plano é que ela mesma vai financiar o divórcio. Os juízes adoram essa narrativa. É quase poético. O sorriso de Kátia congelou e depois desmoronou. O rosto de Heitor passou do branco para o verde. Ele olhou para Beatriz, seus olhos arregalados em pânico e súplica. Mas o rosto dela era uma máscara de indiferença. Amanda parou a gravação. Isso, disse ela, sua voz suave como seda, é o áudio de seu cliente conspirando para cometer fraude. Temos mais 3 horas disso. Também temos o caderno, o manual que ele distribuiu aos amigos, ensinando-os a abusar psicologicamente de suas esposas. E temos o testemunho de 2 delas, que já entraram com pedido de divórcio por causa disso. Ela empurrou uma única folha de papel pela mesa. Era o acordo. Heitor sairá deste casamento com as roupas do corpo, seus materiais de arte e nada mais. Ele assinará um NDA que o impedirá de sequer mencionar o nome de Beatriz em público pelo resto da vida. Se ele hesitar,
O conteúdo completo daquelas gravações será anexado a um processo criminal e civil que tornará o nome dele sinônimo de vigarista nesta cidade para sempre. Vocês têm 5 minutos para decidir. Doutora Kátia olhou para os papéis, depois para seu cliente, que agora tremia visivelmente. Ela pegou a caneta e a empurrou na direção dele. Assine, Heitor, ela sibilou, o desprezo em sua voz evidente. Assine agora. Ele assinou. A caligrafia, antes floreada e artística, era agora o traço trêmulo de um homem derrotado. Ao sair da sala, ele não ousou olhar para Beatriz. Ele era um fantasma, uma miragem de homem que se dissipava diante de seus olhos. Naquela noite, de volta à sua suíte, Beatriz não pediu serviço de quarto. Ela mesma desceu ao restaurante do hotel, sentou-se sozinha em uma mesa e pediu a refeição mais cara do cardápio e uma taça do melhor champanhe. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada, não como uma celebração, mas como um ato de reconquista. Ela estava reconquistando seu paladar, seu tempo, sua vida. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não reconheceu. Parabéns! Ouvi dizer que você cortou as asas do sol. Pedro. A redenção dele, incompleta como era, havia sido a chave. Ela não respondeu. Algumas dívidas nunca poderiam ser totalmente pagas. Ela terminou seu champanhe, olhando para as luzes da cidade que ela não apenas habitava, mas possuía. A guerra havia acabado. A paz, ela sabia, levaria mais tempo para ser construída. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha todo o tempo do mundo. Os meses que se seguiram foram um exercício de reconstrução lenta e deliberada. Beatriz não voltou para o apartamento no Leblon. A ideia de dormir naquela cama, de andar por aqueles corredores agora assombrados pela memória da traição, era insuportável. Amanda cuidou da logística, enviando uma equipe para embalar os pertences dela sob sua supervisão remota, enquanto Heitor era instruído a retirar suas telas e objetos pessoais em um horário estritamente agendado, como um entregador qualquer. O apartamento, aquele santuário que ela construiu, foi colocado à venda e vendido em menos de um mês. O mercado imobiliário do Rio de Janeiro não se importando com corações partidos. Beatriz comprou um novo lugar, um apartamento mais sóbrio e moderno em Ipanema, com uma vista desimpedida para o mar. Um lugar sem história, uma tela em branco onde apenas ela pintaria o futuro. No trabalho, ela mergulhou com uma ferocidade renovada. A vitória no Prêmio Jabuti impulsionou a editora a um novo patamar de prestígio. Autores que antes eram inacessíveis, agora procuravam seu selo editorial. Agentes literários de Nova York e Londres marcavam reuniões. Beatriz se tornou uma força da natureza no mercado editorial. Sua reputação de ter um faro infalível para o sucesso se solidificando a cada novo best-seller que ela lançava. Seus colegas notaram uma mudança nela. A gentileza ainda estava lá, mas agora era revestida por uma camada de aço. Sua paciência para com a mediocridade e a pretensão havia evaporado. Ela se tornou mais direta, mais incisiva, suas decisões mais rápidas e sua visão mais clara. Alguns a chamavam de intimidadora, outros de brilhante. Ela não se importava com os rótulos. Estava ocupada demais construindo seu legado. A vida social, no entanto, era um campo minado. O círculo de amigos que ela compartilhava com Heitor se desintegrou. Tiago e Juliana, assim como Daniel e sua esposa, estavam em meio a divórcios contenciosos, o manual de Heitor tendo se tornado a peça central de suas batalhas legais. Pedro, o catalisador de tudo, desapareceu. Rumores diziam que ele se mudara para o sul do país, incapaz de encarar as consequências de sua cumplicidade e de sua traição final a Heitor. Beatriz recebia convites para jantares e eventos, mas frequentemente os recusava. A conversa fiada parecia trivial, a socialização forçada,
um dreno de energia. Ela se encontrava com Amanda e ocasionalmente com Juliana, as duas mulheres com quem agora compartilhava um vínculo forjado no fogo da mesma traição. Elas se reuniam para jantares silenciosos, onde o vinho era bom e as palavras poucas. Havia um entendimento tácito entre elas, uma irmandade de sobreviventes que não precisava de longas discussões sobre a dor. Elas apenas sabiam. Certa noite, 6 meses após o divórcio, Beatriz estava em uma recepção da Academia Brasileira de Letras, um evento abafado e formal, que ela só compareceu por obrigação profissional. Enquanto conversava com um crítico literário idoso, ela sentiu um olhar sobre si. Do outro lado do salão, perto de uma estátua de Machado de Assis, estava Heitor. A transformação era chocante. O ar de artista boêmio havia sido substituído por um desespero mal disfarçado. Ele estava mais magro, a barba por fazer, o terno que usava, um modelo antigo e mal ajustado, parecia engoli-lo. Ele não estava ali como convidado, mas como parte da equipe de garçons de um buffet, segurando uma bandeja de canapés. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante o mundo pareceu parar. Havia pânico no olhar dele, humilhação e uma centelha de sua antiga arrogância, como se ele a desafiasse a reconhecê-lo. Beatriz não lhe deu essa satisfação. Seu rosto permaneceu uma máscara de polidez neutra. Ela desviou o olhar lentamente, como se ele fosse apenas mais um móvel na sala, e voltou sua atenção total para o crítico literário, rindo de uma de suas piadas com um calor que ela não sentia. Ela o sentiu observando-a pelo resto da noite, uma presença fantasmagórica em seu campo de visão periférica. Vê-lo ali, servindo salgadinhos em um evento onde ela era uma das convidadas de honra, deveria ter lhe trazido uma sensação de triunfo, de justiça poética. Mas tudo o que sentiu foi um cansaço profundo e uma pontada de pena, não por ele, mas pelo tempo que ela desperdiçara. A história, é claro, se espalhou como fogo no restrito círculo social do Rio de Janeiro. A queda de Heitor foi tão espetacular quanto a ascensão de Beatriz. Sem o apoio financeiro dela, ele foi forçado a abandonar o ateliê improvisado e a vida de lazer. Seus amigos, agora lidando com seus próprios divórcios e culpas, o abandonaram. Ele tentou vender suas pinturas, mas o mercado de arte, que ele tanto afirmava entender, o rejeitou. Suas telas, que ele acreditava serem obras-primas de angústia existencial, foram vistas como derivativas e amadoras. Ele se mudou para um pequeno apartamento em um bairro distante, e os trabalhos como garçom de buffet eram, aparentemente, o que pagava suas contas. 1 ano depois do divórcio, um livro de capa dura chegou ao escritório de Beatriz pelo correio. Não havia remetente, mas ela reconheceu a caligrafia no pequeno bilhete que o acompanhava. Era de Pedro. O livro era uma primeira edição rara de Grande Sertão Veredas, algo que ela mencionara casualmente que sempre quisera, anos atrás, em um jantar. O bilhete dizia apenas: "Eu sei que não conserta nada, mas eu precisava tentar." Ela colocou o livro em sua estante, não como um símbolo de perdão, mas como um lembrete da complexidade das ações humanas, de como a culpa e a redenção podiam coexistir no mesmo gesto. A verdadeira virada, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Lucas, seu jovem e ambicioso assistente, vinha trabalhando em um manuscrito próprio nas horas vagas. Ele o entregou a ela com as mãos trêmulas, dizendo que ela era a única pessoa cuja opinião importava. O romance, intitulado A Geometria do Silêncio, era uma exploração brilhante e dolorosa das dinâmicas de poder em um relacionamento, sobre as pequenas erosões da alma que acontecem quando uma pessoa se diminui para acomodar a outra. A escrita era sublime, a percepção psicológica assustadora. Era, sem dúvida, a melhor obra de ficção que ela lera em anos.
e ecoava sua própria história de uma forma que a deixou sem fôlego. Ela não apenas publicou o livro, ela o transformou em sua missão pessoal. Lançou a maior campanha de marketing que a editora já vira. O livro explodiu. Ganhou o Prêmio Jabuti no ano seguinte, assim como o Prêmio Oceanos. Lucas se tornou a nova sensação literária do Brasil, e Beatriz, a editora com o toque de Midas, consolidou seu lugar como a figura mais poderosa da literatura nacional. Durante a cerimônia de premiação, em seu discurso de agradecimento, Lucas olhou diretamente para ela na primeira fila. Dedico este prêmio a Beatriz Helena, que me ensinou que as histórias mais importantes não são aquelas que editamos, mas aquelas que temos a coragem de reescrever para nós mesmos. Na festa após a premiação, enquanto era cercada por autores, agentes e jornalistas, todos querendo um pedaço de seu tempo, ela se sentiu pela primeira vez verdadeiramente em paz. A validação não vinha dos prêmios ou dos números de vendas, mas da sensação de ter transformado a dor em propósito, de ter usado sua experiência não para se vingar, mas para criar, para elevar outra voz. Foi nessa mesma noite que ela recebeu uma ligação de sua mãe. "Filha, você não vai acreditar quem eu vi hoje", disse ela, a voz tensa. "Eu estava no supermercado, na fila do caixa, e ele estava lá, Heitor. Ele estava trabalhando como empacotador. O silêncio na linha era pesado. Ele parecia pequeno e velho. Quando ele me viu, ele largou as sacolas e simplesmente saiu correndo para o fundo da loja. Beatriz, eu sei que não deveria, mas eu senti pena." Beatriz fechou os olhos por um momento, o barulho da festa ao seu redor desaparecendo. "Não sinta, mãe", disse ela, sua voz calma e firme. "Pena é um sentimento que damos àqueles que não tiveram escolha. Ele teve todas as escolhas do mundo, e ele fez as dele. Eu fiz as minhas." Ela desligou o telefone e voltou para a festa. Um jovem autor se aproximou dela, um manuscrito em mãos, os olhos brilhando de esperança. Ela sorriu, um sorriso genuíno e sem esforço. Ela pegou o manuscrito. A vida continuava. As histórias precisavam ser contadas. E ela era a guardiã dos portões. 2 anos depois, Beatriz estava em Paraty durante a Flip, o Festival Literário Internacional. Ela era uma das principais palestrantes. Sua mesa de debate sobre o futuro do mercado editorial era o evento mais concorrido do festival. Após sua fala, enquanto autografava livros, uma mulher de aparência cansada se aproximou da mesa. Beatriz a reconheceu vagamente. Era Kátia, a ex-advogada de Heitor. As joias espalhafatosas haviam desaparecido, substituídas por roupas simples e um olhar de derrota. "Doutora Beatriz", começou ela, a voz baixa, "eu só queria me desculpar. O que tentamos fazer foi errado. Depois daquele dia, minha reputação foi para o lixo. Ninguém queria contratar uma advogada que foi pega em flagrante conspirando com um cliente. Eu perdi meu escritório. Hoje, trabalho como assistente jurídica em uma pequena firma." Ela fez uma pausa, engolindo em seco. "Ele arruinou a mim também. Ele me usou, me prometeu uma grande porcentagem, me fez acreditar na história dele. Eu fui uma tola." Beatriz olhou para a mulher à sua frente. Não havia satisfação em sua queda, apenas um vazio melancólico. Heitor era como um buraco negro, sugando a luz de todos ao seu redor. "Eu espero que você encontre seu caminho, doutora Kátia", disse Beatriz, e era sincero. Ela não tinha mais espaço em sua vida para o ressentimento. Mais tarde, naquela noite, caminhando pelas ruas de pedra de Paraty, sob um céu estrelado, ela pensou em Heitor pela última vez. Não com raiva, não com pena, mas com a distância de um historiador examinando um artefato de uma era passada. Ele não era um monstro, ela percebeu. Ele era apenas um homem fraco, aterrorizado pelo brilho de sua esposa, que escolheu a escuridão da traição em vez de aprender a ficar ao lado dela e desfrutar do sol. Sua tragédia não foi ter sido pego,
foi nunca ter entendido que o amor verdadeiro não compete, ele aplaude. Ela chegou à pousada, sentou-se na varanda de frente para o mar e abriu um novo manuscrito. As primeiras linhas eram promissoras. Ela pegou sua caneta vermelha, não para cortar ou diminuir, mas para polir, para elevar, para ajudar outra história a encontrar sua voz. E no silêncio da noite, com o som suave das ondas como trilha sonora, Beatriz Helena, a mulher que reescreveu seu próprio final, começou a trabalhar. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E clique aqui para assistir mais uma história surpreendente. Obrigado e até a próxima.